Pega a sua Bíblia. Primeiro livro dos reis de Israel. Capítulo de número... Primeiro nós vamos ler capítulo 17. 17, 1. Lê para nós, Priscila. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Disse o quê? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Vai. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Ele bebia água de onde? Do ribeiro. Capítulo 18. Só vira a folha ou na mesma folha, capítulo 18. Leu 17. Não, leu 18:1. Põe 18:1 primeiro. Vai. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca... Quantos anos de seca? 3. Não, me ajuda. Quantos anos de seca? 3. Vai. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Dizendo o quê? Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Repita comigo. A fome era extrema. Era extrema. Coloca o verso 17. Vai. Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você o perturbador de Israel? É você o perturbador? O que Elias respondeu? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai. Olha Acabe perguntando, é você o perturbador? Ele disse, eu não, o perturbador é você e sua casa. Você e seu pai. Você e os teus é quem está perturbando Israel. Olha o verso 30. 18:30. Então Elias disse a todo o povo: Disse o quê? Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor. Elias o quê? Restaurou o altar. Não, grita. Elias o quê? Restaurou o altar. O altar do Senhor estava como? Em ruínas. Em ruínas. Olhe para quem está perto de você antes de sentar e diga assim: prioridade, e necessidade. Se assente, por favor. Eu tenho 35 minutos para encerrar esse culto. Não dá para aprofundarmos teologicamente sobre esse texto. Mas é necessário nós contextualizarmos para a compreensão de algumas coisas. Essa madrugada, enquanto eu dirigia para cá, e deu para pensar bastante, eu procurava algo para entreter-me
Então eu vim dirigindo e estudando. Pastor, como você fez isso? Fone de ouvido e Bíblia falada. Eu fiquei repetindo o capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis, por algumas vezes. Até que o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma. O cenário é caótico. O capítulo de número 16 do primeiro livro dos reis nos conta que havia um rei por nome de Acabe. Qual é o nome dele? Acabe é um dos piores reis que Israel já teve. Vale lembrar que Acabe era o rei de Samaria. Lembrando que após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 fatias. 10 tribos foi para o reino do norte, 2 tribos para o reino do sul. As 2 do sul é Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. A Bíblia nos diz que lá em Samaria, nessas 10 tribos, esse povo vão cada vez mais distante do Senhor. Havia ainda uma conexão com o rei do sul, com o rei de Judá. Porém, os reis de Samaria estavam cada vez mais distantes, cada vez mais perdidos. A Bíblia diz que esse homem por nome de Acabe, ele estava tão distante daquilo que foi estabelecido por Deus, que o mínimo da sua fé ele não conhecia. Há uma ordem, Deus ordenou que o povo jamais se relacionasse com os cananeus, com o povo de outras gerações, de outras nacionalidades. A Bíblia diz que esse homem por nome de Acabe, decidido a ter um reinado pacífico, decidiu fazer uma aliança com o inimigo. Eu vou falar isso aqui de novo pausadamente. Acabe, querendo um reinado, uma vida, uma história pacífica, decidiu fazer aliança com o inimigo. Mas deixa eu liberar algo para o teu coração. É melhor viver em guerra do que fazer paz com o inimigo. Não existe aliança com o inimigo. Não existe aliança com o adversário. Mas a sede de uma vida sem problemas era tão grande que eles começaram a negociar princípios. Não diferente dos dias atuais, pessoas são capazes de negociar princípios para ter uma vida mais tranquila, melhor, mais formidável. Simplificando a aplicação, quantas pessoas mentem, enganam, passam pessoa para trás, para benefício próprio, para auto se favorecer, para se dar bem diante de situações. Porém, o que Acabe não percebeu, que o que a maioria das pessoas dos dias atuais que praticam essa mesma prática não perceberam, é que essa negociação pode até trazer um tempo de paz hoje, mas cobrará com juros amanhã. O que adianta, pastor Fábio, ter um ano de paz, um tempo de paz, se isso será custado no futuro com juros abusivos e que precisarão de 7 a 10 gerações para pagar essa dívida? Todo pecado cometido é como um cartão de crédito. No momento em que você está fazendo, parece que você está passando de maneira imperceptível. Eu estou pecando e Deus está fazendo. Eu estou errando e Deus está me abençoando. Eu estou quebrando princípio e as coisas estão dando certo. Eu não estou indo para a igreja, mas minha vida está decolando. Eu estou pecando, mas nunca ninguém vai descobrir. Quando a fatura chegar, você não paga sozinho. Mas alguém vai ter que pagar por uma dívida que você está fazendo. A Bíblia diz que Acabe, ele vai fazer uma aliança com o inimigo, com o rei de Sidom. Não apenas isso, ele vai se casar com uma princesa
desse reinado. O nome dela é Jezabel. Eu chamo ela de Geza. A Geza, Tiago, era uma pagã, adorava a deuses pagões, era filha de Etibaal, que significa filha de Baal, aquela que nasceu para servir a Baal. Para piorar, havia uma divindade feminina compatível a Baal, que o nome dela era Azera. Então, era muito comum entre os sidônios, os cananeus, adorar a Baal e a Azera. Pasme, Baal era considerado como o deus da fertilização, Azera era a deusa da agricultura. Esse casal de deuses pagão, dentro do panteão mesopotâmico antigo, eram responsáveis por fazer a terra frutificar dentro da cultura dos cananeus. Quando essa mulher, por nome de Jezabel, se casa com Acabe, ela vai para Israel, em um ambiente que deveria ser, pelo princípio bíblico estabelecido, um lugar politeísta, ou um lugar moniteísta, porque era o lugar onde se adorava o único Deus por nome de Yahvé. Agora ela vai trazer consigo as suas divindades, mas Acabe vai permitir com que essa situação perpetue, aconteça debaixo do teu nariz, simplesmente pelo fato de ter negociado um princípio. Um abismo chama outro abismo, um erro abre jurisprudência, espaço para outro erro. Uma lacuna aberta abre espaço para outras lacunas. Um erro cometido abre espaço para outros problemas estabelecidos. A Bíblia nos diz que essa mulher, por nome de Jezabel, ao ser estabelecida, introduzida ao trono de Israel, ela traz consigo seus deuses, ela traz consigo seus, me ajuda por favor, ela traz consigo seus, não, melhor, ela traz consigo seus deuses. Agora os seus deuses estão dentro de Jerusalém. Ela estava adorando a Baal sozinha, mas agora ela está começando a convencer os profetas do Deus de Israel a adorar a Baal e a Azera também. Pasme, essa mulher quando se casa com Acabe, ela se torna princesa de Israel. Então a ordem, a rainha de Israel, ela era a princesa dos sidônicos. A ordem da rainha, Léo, é irrevogável. Só o rei é capaz de mudar essa ordem. Porém o rei havia feito uma aliança, então estava na mão dessa mulher. Para piorar essa situação, Léo, a Bíblia nos diz que essa mulher, ela começa a introduzir um culto a Baal dentro do santuário de Deus. Ela levanta altar para Baal, porque não existe culto onde um altar não seja levantado. Não existe culto sem altar. Eu vou falar de novo, não existe culto sem altar. Isso aqui não é apenas dentro da cultura de Israel. Dentro de qualquer cultura, um pouco mais baixinho, dentro de qualquer cultura é adorado a qualquer tipo de Deus, é levantado um altar. Porque o lugar do altar é o lugar do sacrifício. Exemplo, havia um deus naquele tempo por nome de Moloque. Moloque era um deus que tinha suas mãos viradas para frente, e lá era sacrificado crianças, era muito comum. Existem alguns estudos que dizem que Baal também recebia sacrifício de criança. Criança era sacrificada, o sangue das crianças era colocado sobre as mãos de Baal, para que houvesse um rejuvenescimento sobre a pessoa que estivesse oferecendo esta oferenda. Para piorar esse cenário, essa mulher, por nome de Jezabel, ao estabelecer o seu culto, ao estabelecer o seu Deus, ao estabelecer Azera, ao estabelecer Baal, agora ela começa a converter. Olha isso aqui, gente, ela está convertendo os profetas de Deus a profeta de Baal. Porque é possível você ser profeta de Deus, mas não saber quem é Ele, porque dom não tem nada a ver com conhecimento. É possível falarmos em nome de Deus e não saber quem é Ele. É possível profetizarmos em nome de Deus e não saber quem é Ele. É possível cantarmos o nome de Deus e não saber quem é Ele. É possível frequentarmos um lugar onde Deus é adorado sem saber quem é Ele. É possível falarmos em língua sem saber quem é Ele. Porque nos movemos em dom, mas não nos movemos em conhecimento. E quem não sabe quem Deus é, facilmente é levado por qualquer vento de doutrina. A Jezabel, ela tem uma mesa, ela tem uma proposta. Ela leva os profetas de Baal para colocar sobre a sua mesa. Mas agora, ao potencializar o seu exército e perceber que havia profetas sentados na mesa dela, e que o ministério profético, pela qual o ministério profético era a boca de Deus, diga, o profeta, não, melhore, diga, o profeta é a boca de Deus no Antigo Testamento.
Então o profeta falando é a fala de Deus, é a palavra de Deus. Se os profetas, Lucas, estão corrompidos, significa que Deus não pode levantar ninguém para falar. Porque quem deveria, oh meu Deus, eu não sei como eu falo isso aqui. Quem deveria falar, Tiago, está sentado na mesa. Quem deveria falar está envolvido na panela. Quem deveria denunciar o pecado está com as mãos meladas nos banquetes de Jezabel. Como é que confronta quando você foi comprado? Quando é que confronta se você está envolvido? Como é que conta se você participou do banquete? Como é que denuncia se você está no meio do lugar onde você deveria denunciar? Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui. Jezabel está pecando voluntariamente, desgraçadamente, e ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque quem está bancando Israel é Jezabel. As moedas de Jezabel estão no bolso dos profetas que deveria denunciar essa prática. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o declínio espiritual de Israel. O declínio é tão grande que Jezabel não se sente mais desconfortável para pecar na frente dos profetas. Levante a mão assim, por favor. Pega essa mão, faz um dedo de profeta. Coloque esse dedo no nariz de alguém e diga assim para essa pessoa: não permita que ninguém se sinta confortável em pecar na sua frente. Se alguém está pecando na sua frente, se alguém não tem mais papa na língua quando você está, se alguém não se pune nas palavras quando você está presente, significa que a sua autoridade foi quebrada nesse ambiente. Se as pessoas se sentem confortáveis em pecar, se as pessoas se sentem confortáveis em mentir, se as pessoas se sentem confortáveis em fornicar, adulterar, se as pessoas se sentem confortáveis em acender cigarro de maconha, beber na tua frente e achar que está tudo normal, significa que aquele que você representa deixou de ser representado. Mas hoje Deus está levantando profetas que não têm a mão melada no banquete de Jezabel para denunciar aquilo que está errado. E eu termino. Você pode provocar alguém que está perto de você e diga assim para ela: eu não vou te deixar confortável para pecar do meu lado. Um aleluia ali sozinho. Não, eu não vou te deixar confortável contando traição para mim. Tem um L. Tá, vou continuar. Eu não vou te deixar confortável você mentindo para se dar bem. Não, perto de mim não. Não, eu não vou aplaudir isso, não adianta. Não, mas nós estamos aqui na mesa. Eu não faço parte dessa mesa. Jezabel não tem nada a ver comigo. Se você se vender, o problema é seu. Eu vou continuar denunciando quem é Jezabel. Quem não denuncia ou perdeu a autoridade ou compactua. Eu falo? Vou falar não, senão vai dar confusão esse negócio. Se você tiver que contar o seu lado da história para provar sua inocência, significa que quem falou isso para você, no fundo acredita naquilo que foi falado. Como assim, pastor? Alguém ouviu um lado da história e sem te questionar, acredita na versão. Se você tem que provar muito para essa pessoa que essa versão é mentirosa, é porque no fundo você quer que essa versão seja verdadeira. Silêncio total. Olha o clima, Stefano. Está vendo o clima? Mas enquanto quem está em Israel está corrompido, Deus vai mexer lá em Tisbé, nas montanhas, vai levantar um profeta. O nome dele é Elias. Elias vai chegar no capítulo 17 e ele vai chegar denunciando. Um aleluia sozinho, eu vou de novo. Elias vai chegar denunciando. Elias vai chegar mostrando que existe um Deus que continua no controle. Enquanto está todo mundo aplaudindo um rei que quebrou princípios, tem um Elias
para mandar o dedo na cara e dizer: tão certo como o Deus cuja presença estou, não chove, orvalho não cai, segundo a minha palavra. O que Elias está dizendo é: vocês trocaram Deus de Israel por Baal. Baal é considerado o Deus da fertilização. Vocês estão dizendo que quem faz a plantação dar certo é Baal. A primícia da colheita não se fica mais no altar do Senhor, mas no altar de Azera. Agora eu vou mostrar para vocês que o Deus de Israel continua sendo Deus. Que o Deus de Israel continua sendo Deus. Não vai chover. Não vai? Não tem chuva, não tem orvalho, cai nada. Jeová pegou o céu e fez assim, ó, trancou. Nem chuva, nem orvalho. Logo se estabelece em Israel uma crise. Por quê? Porque não chove. Se não chove, os ribeiros, os rios começam a secar. A terra perde a sua produtividade e começa a ficar estéril. Então a ausência de água aqui, Lucas, sem o reservatório, aponta diretamente para uma escassez. Uma informação válida, pastora Jéssica, note isso, é que Israel ou Samaria vai sobreviver apenas com um único poço. Que poço? O poço de Issacar. O poço de Siquém. Lembrando que Samaria é o território das terras de José. É aquele poço que Jesus sentou, Priscila, 2000 anos depois, e conversou com uma samaritana. É esse poço. De tudo, a única coisa que não secou foi a fonte de Jacó. Mas a água do poço era água para beber, para se manter vivo. Os córregos onde se regava a terra não tinha água. Então passou 3 anos e meio. Quanto tempo? Prega comigo, por favor. Quanto tempo? 3 anos e meio, a necessidade fala alto. Quem plantou não colhe. Tem fome, tem sede, tem escassez. O povo está se dizendo, clamando por chuva. Alguém está dizendo, Baal, manda chuva. Azera produz, mas Azera não produz. Baal não manda chuva. Então o povo começa a voltar a clamar ao Deus de Israel. Senhor, manda chuva. Senhor, chuva. Senhor, lembra-se de nós. Senhor, lembra-se de nós. Senhor, por favor, manda chuva. Acabe está clamando. O povo está clamando. Há uma necessidade. Está todo mundo dizendo, nós necessitamos de chuva. Nós precisamos de chuva. Quando o céu fecha, Deus não quer apenas dar chuva, Ele quer dar o coração do povo de novo para aquilo que foi distanciado. Pastor, como assim? Enquanto o povo está clamando por chuva, enquanto o povo tem necessidade da chuva, enquanto as pessoas estão dizendo, Senhor, Tu sabe que nós precisamos de chuva. 3 anos e meio, Tiago, tenho 15 minutos para terminar a mensagem. 3 anos e meio se passa, capítulo de número 18. Elias já secou o ribeiro do Querite, o corvo já sustentou. Lá em Sarepta, ele já multiplicou a farinha e o azeite. Tinha pão em Sarepta, não faltou em Sarepta. Ele ressuscitou uma criança em Sarepta. Mas no capítulo 18, Deus vai dizer, chega Elias, não é mais tempo de se esconder, é tempo de se apresentar. Vai lá, agora, ei, olha uma mão levantada lá no fundo. Ei Elias, o tempo da fuga acabou. O tempo de abaixar a cabeça acabou. O tempo de se esconder
você acabou. Por 3 anos e meio Acabe está te procurando e não te encontra. Mas agora não é ele que vai te encontrar, é você que vai se apresentar. Não, você não vai mais se esconder do embate. Não, você não vai mais se esconder de problema. Eu estou profetizando para alguém. O que Deus está dizendo é: ei, até agora você evitou, mas agora não é hora de evitar, é hora de resolver. Eu vou de novo para ver se você dá glória. Assim diz o meu Senhor: o que tem sido evitado há muito tempo, eu estou trazendo tempo de solução sobre a sua. Tem alguém? Alguém levantou ali. Eu vou de novo. Assim diz o Senhor: chega de fingir que não está acontecendo. Chega de fingir que não tem problema. Chega de fingir que não está acontecendo. Chega de fingir que não está desmoronando. Chega de fingir, não, eu vou evitar o problema. Assim diz o Senhor: Elias, é hora de se apresentar. Vamos resolver essa situação. Levante a mão direita. Levante a mão direita. Eu senti a glória de Deus aqui. Levante a mão direita. Coloque essa mão no ombro de alguém e diga assim para ele: problemas que têm sido evitados, o Senhor decidiu resolver esse ano. Eu vou liberar 2026. Não entra sem antes Deus resolver coisas que estão embaraçosas sobre a sua vida. Você não pode levar esse problema mais um ano. Tem um amém ali, eu vou de novo. Você não pode levar esse problema por mais um ano. Deus está dizendo: você está evitando, mas agora eu quero que você se apresente. Coloca a cara. Coloca a cara. Pai, Elias chegou e disse: ei, eu quero propor um desafio. Propor um? Fala comigo, propor um? Qual é o desafio? Vamos para o Carmelo. Chama os profetas de Baal e de Azera. E vamos fazer um culto no altar. Eu levanto um altar, vocês levantam outro. Eu sacrifico um cordeiro, vocês sacrificam outro. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus sobre Israel. Subiram 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. No meio desses, alguns que outrora eram profetas de Israel, mas decidiram jogar no time errado. Coloca a mão na sua cabeça. Diga: Senhor, não me deixe jogar no time errado. Eu pergunto e você me responde. O que o povo queria? Chuva. O que o povo queria? O que o povo precisava? O que o povo necessitava? O povo orava pelo quê? Quando chega no Carmelo, a Bíblia diz que o povo prepara um altar, coloca um animal no altar e começaram a dar voltas em volta do altar, clamando a Baal, dizendo para que Baal mandasse chuva. Baal, manda fogo. Nós precisamos de chuva. Prova que tu é Deus. 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 Baal, prova que tu é Deus. A Bíblia diz que o povo clamou incansavelmente, mas Baal não apareceu. Aí o povo começou a se mutilar, se cortar. Enquanto o povo se cortava, para chamar a atenção de Baal, Elias cortava o cordeiro e preparava o altar. Olha o que Elias diz: clama mais alto. Vai saber que ele está dormindo. Vai saber, Baal acabou de almoçar e está descansando. Clama mais alto, vê se ele escuta. Elias está provocando eles, dizendo: vocês trocaram um Deus que possa estar dormindo.
Vocês eram guardados pelo guarda de Israel que não dorme, não cochila, não descansa. Mas grita, mas Baal não apareceu. Baal não? Aí chegou a vez de Elias. Eu cheguei onde eu queria. Versículo de número 30. E aqui eu termino a mensagem. 18:30. Então Elias disse a todo o povo: aproxima-se de mim. E o povo se aproximou dele. Vai. Elias restaurou o altar, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo os números da tribo de Israel, de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Priscila, enquanto o povo clamava por chuva, porque eles precisavam, havia algo que eles necessitavam. Eles queriam chuva, mas o altar deles estavam derrubados, caído. Enquanto todo mundo quer chuva, Elias está procurando uma oportunidade para restaurar o altar. Eu dei toda essa volta para dizer algo ao teu coração. O povo está querendo chuva com o altar derrubado. O povo está querendo chuva com o altar em ruína. Esse é o problema da minha geração. A minha geração faz campanha pela chuva, mas não restaura o altar. Nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. A igreja está lotada de pessoas sem compromisso, que querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. Querem o milagre, mas não querem se entregar a quem faz o milagre. Querem o dom, mas não querem o doador. Querem a chuva, mas não querem a aliança. Aqui não tem. Mas de vez em quando eu vou pregar em alguns lugares que você diz para a pessoa assim: pastor, ora por mim, pastor. Por quê? Eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso de um milagre. Eu preciso, pastor, de uma bênção financeira. Eu preciso, pastor, que Deus vá lá na minha casa, pastor, e cure o meu filho. Você quer aceitar Jesus? Não, aceitar Jesus não. Você quer compromisso? Não. Você quer se entregar para Jesus? Não. Você quer o quê? Não, eu quero a bênção. E o altar? Não, o altar eu não quero não. O que você quer? Eu quero a chuva. Como é que eu posso querer a chuva, mas não quero o altar? As coisas não começam da chuva para o altar. As coisas começam do altar para a chuva. Não estou entendendo, pastor. Não é de lá para cá. É daqui para lá. Provoca alguém, diga assim: as coisas começam aqui, não lá. E aí, quer aceitar Jesus? Não, aceitar Jesus não. Mas você quer que seu filho tenha saúde? Eu quero, meu filho tem que ter saúde. E teu casamento? Que seja uma bênção em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E o altar? Não, o altar não. Compromisso também não. Que vontade de falar. Posso falar isso aqui, senão vai dar problema. É uma geração que se move por necessidade, mas não por propósito. Ai. Fabrício, é muito fácil vestir laranja, colocar uma bolsa nas costas e subir a montanha. Eu quero ver edificar um altar e transformar a vida. Alguém está comigo aqui? Não, olha o silêncio total. Eu arrumando confusão e sendo cancelado na internet. Mas eu não estou nem aí. Eu vim como profeta de Deus. Eu não sento na mesa de Jezabel. Eu não tenho compromisso com o sistema. Eu não vendi a minha alma para estar aqui. Eu não devo nada para ninguém. Meu compromisso é com a palavra. Deus está dizendo: ei, não me pegue
peça chuva se você não tem altar. Vou de novo. Não me peça chuva se você não tem altar. Eu vou de novo. Não me peça chuva se você não tem altar. Mas assim diz o Senhor: foi eu que tranquei tudo, mas quando o altar foi edificado, você nem precisa pedir chuva. Eu vou mandar. Tiago, porque quem não tem altar vive de propósito. Quem não tem altar, Maria Fernanda, vive de campanha. Termina uma, abre outra. Agora é as 7 tranças de Sansão. Não, agora é a queda do gigante. Não, agora é a cura total. Não, agora é a prosperidade divina. Não, agora é as 7 chaves da vitória. E o altar? Não, altar não. E o compromisso? Não, compromisso não. E a palavra? Não leio. E a oração? Não tenho. E vida com Deus? Não tenho. Você quer o quê? Chuva? Você é um brincalhão mesmo, cara. Você quer chuva, mas não quer altar. O povo quer a chuva. Deus quer o altar restaurado. Eu vou de novo. Léo, o povo quer chuva. Deus quer o altar restaurado. Está todo mundo dizendo: Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. Quando chegou na vez de Elias, 850 pessoas na frente dele, ele disse para mim, ele disse assim: pega 12 pedras. Por quê? Porque é o altar que Jezabel derrubou. Eu vou edificar. Deixa eu liberar essa palavra para alguém que está aqui. Você chegou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de uma porta. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Senhor, eu preciso de saúde. Senhor, eu preciso de uma providência. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso de uma libertação. Jesus está dizendo: o que você precisa é de um altar restaurado. Levanta a mão, tem coragem? Coloque essa mão no ombro de alguém e diga: você não precisa de chuva. Você não precisa de porta aberta. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de um altar edificado. Posso liberar ou não? Olha aqui. Suponhamos que você precisa de 3 milhões. Até hoje, meia-noite. Alguém disse: ô glória. Eu ouvi. Olhe para cá. Se Deus preparar para você os 3 milhões às 11, você tem até meia-noite. Deus prepara às 11. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas 11h05 você morre. Resolveu o teu problema? Então o teu problema não é dinheiro. Porque se Jesus voltar hoje, todos os meus problemas, Igor, são resolvidos. Todas as minhas dívidas são zeradas. Aí pode sujar nome, pode fazer o que quiser. Eu cumpri meu propósito. Pastor, por quê? Porque eu tenho um altar. Levanta a mão assim, ó. Faz um dedo assim, ó. Aponta para alguém. Diga assim: o que você precisa não é de porta, não é de saúde. O que você precisa é de um altar restaurado. Tá todo mundo pensando que Elias vai pedir chuva. Deixa eu liberar você. Elias disse: cava. Eu levantei o altar. Agora cava em volta do altar. Vai passando. Cava em volta do altar. Coloca o 32. Como aquelas pedras edificou em nome de quem? E ao redor dele fez uma vala.
capaz de conter 2 medidas de sementes. 33. E então armou a lenha, cortou o novilho. Cortou quem? Ô Igor, os profetas de Baal cortavam o corpo. Elias cortava o novilho. Que vontade de falar, que vontade de falar, que vontade de falar. Porque os profetas de Baal, no meio da crise, eles se cortam. Porque os profetas de Baal que não tem altar, na crise ele se corta. Quem não tem altar, quando a crise chega, se mutila. Quem não tem altar, eu estou sentindo o peso dessa mensagem. Quando a pessoa não tem altar, não tem para onde correr quando a crise bate, então ela auto se mutila, ela se corta, ela se sangra. Mas quem tem altar, quando a crise chega, não corta os pulsos, corta o novilho, levanta um altar e edifica um culto. Você, diga para alguém, você precisa de um altar restaurado. Eu sou um dos poucos pregadores dessa cidade que diz que depressão não é demônio, ansiedade não é demônio, ataque de pânico não é demônio, é ataque na alma. Mas quando a tua alma é atacada e você tem um altar, você sabe para onde correr quando a crise é estabelecida. O povo precisa de chuva. O povo precisa de altar. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, abre aquela porta lá. Senhor, faz aquele contrato dar certo. Deus está dizendo: não é de contrato que você precisa. Eu não estou preocupado com esse contrato. Ai, Senhor, me promove naquele trabalho. Eu não estou preocupado com essa promoção. Ai, Senhor, me dá aquele ponto. Eu queria tanto lugar. Deus não está preocupado com ponto. Deus está preocupado com o altar que está quebrado. Não existe prosperidade com o altar quebrado. Elias está dizendo: ei, pega a lenha, corta a lenha, coloca a lenha no altar. 34, e eu termino. Então disse: enche 4 cântaros de água, derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Em uma escassez, onde água é ouro, Elias disse: coloca água em volta do meu altar. O povo está dizendo assim: estamos em crise, precisamos de água. Não é sozinho ali. Eu vou tentar de novo, pastor Fábio. O povo está dizendo: estamos em crise, precisamos de água. Elias disse: pega água, derrama aqui, enche a vala que eu cavei em volta. Alguém está dizendo: você está maluco, Elias? Nós estamos aqui clamando por água e tu está derramando água. Ele está dizendo: nós nunca precisamos de água, nunca. A nossa sede não é de água. O que estamos vivendo não é falta de porta aberta. Essa crise não é ausência de porta aberta. Essa crise é ausência de altar restaurado. Derrama no meu altar o que para vocês é prioridade. No meu altar eu derramo. Faça de novo. Está todo mundo querendo água, mas Elias está restaurando o altar. O povo está querendo água, Elias está restaurando o quê? Não, para. O povo está querendo água, Elias está restaurando o quê? O povo está dizendo: Elias, pede chuva. Elias disse: Senhor, manda fogo. Mostra para esse povo que a ausência não é de água, é de altar e sacrifício, lágrimas, entrega e renúncias. Mostra para esse povo que eles não precisam de campanha, eles precisam de altar. Mostra para esse povo que eles não precisam de secretismo religioso, eles precisam de altar restaurado. Que vontade de ai. Esse povo não precisa de rosa ungida, precisa de altar. A minha geração não precisa de travesseiro ungido, precisa de altar. A minha geração não precisa de água do Jordão, precisa do altar.
não adianta ter flor, não adianta ter rosa do jardim do Éden, não adianta ter água do ribeiro, água do Jordão, não adianta ter areia do deserto, não adianta ter pedra do Gólgota, se não tiver altar, não tem milagre. Deus mandou fogo, terminei. Deus mandou o quê? Para de graça, Deus mandou o quê? Consumiu tudo. Quando o altar foi queimado, a Bíblia diz que a fumaça subiu. Eu vou ler. Priscila, eu vou ler. Cadê a Priscila? Sumiu. Eu vou ler então. Põe 37, põe 37. 38. Não, 37 mesmo. Deixa eu ler 37. É porque a hora já foi embora. 37. Responda-me, Senhor. Deixa eu melhorar isso aqui. Fabrício, aquele fundo do começo é agora. Isso. Vem subindo comigo, Fabrício. Responde-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu és o Senhor, és Deus, e quem fizeste o coração dele voltar para Ti. 38, para ver se você dá glória. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, as lenhas e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no vale. 39, para ver se você pega. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra. Deixa eu falar um negócio aqui. Quando o fogo desceu e consumiu o altar, ele não só consumiu o altar, ele bebeu a água do ribeiro, ele lambeu aquela água que estava sobre o ribeiro. Pastor, não entendi, a água sumiu? Não, a água não sumiu, a água entrou em outro estágio, porque a água fica em 3 estágios: líquido, gasoso. Agora a água não está mais líquida, agora a água é consumida pelo fogo. E quando o fogo consome a água evapora. E quando evapora, a água sobe. E quando sobe, as nuvens encontram com o vapor que subiu. Alguém está comigo aqui? Isso aqui é ciência, gente. Isso aqui é ciência. Tiago, alguém tem que pegar isso aqui. Não existe ribeiro. Se não existe ribeiro, não tem como o sol evaporar a água. Se não o sol não evapora a água não sobe. E se a água não sobe, não para nas nuvens. Se não para nas nuvens, as nuvens não carregam. Se as nuvens não carregam, as nuvens não derramam. Então quando a fumaça está subindo, quando a água está sendo evaporada e as nuvens estão recebendo, o altar está sendo recebido, alguém está dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Pastor, o que o povo percebeu? Que eles não precisavam de chuva. Eles precisavam de quê? Levanta a mão direita, por favor. Coloca a mão no ombro de alguém e diga: você não precisa de chuva. Você não precisa de porta. Você precisa de altar. O seu problema é altar quebrado. O teu problema é que Deus quer restaurar aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. O espírito de profecia está enchendo o meu espírito. Quando a fumaça subiu, o povo esqueceu da chuva e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Fabrício, manda o dedo nesse teclado. Sabe por quê, Fabrício? Porque quando o altar é restaurado, a adoração é restaurada também. Talvez o que você está sentindo não é frieza espiritual, é o altar quebrado que não gera mais adoração. Mas nesse domingo pela manhã, Deus me fez viajar 6 horas dirigindo aquele carro para dizer para alguém: eu restauro o seu altar. Levanta as suas mãos, grita comigo: altar fraco. Diga: altar restaurado, adoração restaurada, Baal desmascarado. Luiz, está me ouvindo? Quando você levantar um altar, você não vai precisar discutir. O teu altar vai revelar quem é seu Deus. Terminei. Altar restaurado, adoração, e Baal
O povo queria o quê? O povo queria o quê? Chuva. O povo queria o quê? Quanto tempo não chovia? 3 anos e meio. O povo está clamando. Mas eles precisavam de chuva? Eles precisavam do quê? Altar. Mas quando o altar é restaurado, está comigo, Gui? A adoração é restaurada, Baal é desmascarado. A Priscila vai ler e eu vou embora. É a chance de você dar um grito daí. Priscila, tá com força para ler, Priscila? Coloca a força por 2, Priscila. Coloca o verso 4. Peraí. Não é esse. Segura a bateria. Faz a guitarra junto com ele. Acho que é isso. Vai subindo com ela, tá? Eu vou soltar o microfone. Lê o 40 e o 41, Priscila. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. O que Elias está dizendo é, Priscila, nunca mais Baal cultua aqui. Nunca mais o inimigo se anda na minha casa. Nunca mais o inimigo se anda no meio da minha família. Estou pregando para alguém. Nunca mais chega do diabo passear na minha casa. Chega de ver vulto no meu quintal. Chega do diabo querer fazer festa no meu quintal. Chega, prende todo profeta de Baal. Porque se depender de mim, nunca mais Baal é cultuado no cenário de Israel. Vai, Priscila. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Os matou. Eliminou. Nunca mais se levantarão novamente. Deus está eliminando o altar de Baal. 42. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Sobe, prepara o cenário. Por quê? Porque quando eu levantei o altar, eu comecei a ouvir barulho. Tem chuva! Tem chuva! Eu pergunto e você responde. O que o povo precisava? De altar, não era de chuva, Léo, tá comigo, Léo. 3 anos e meio clamando por chuva, nada de chuva. Campanha por chuva, nada de chuva. 7 campanhas por chuva, nada de chuva. Campanha da chuva, nada de chuva. Rosa ungida para chuva, nada de chuva. Travesseiro ungido para chuva, nada de chuva. Azeite de oliva, nada de chuva. Altar restaurado, eu ouço barulho, vem. Provoca alguém e diga assim: você não recebeu ainda? Porque você está pedindo do jeito errado. Não é de chuva que você precisa, é de altar restaurado. Fala ou não? É pesado. Não haverá chuva enquanto o altar não for restaurado. Porque Deus sabe que a única maneira de você voltar para Ele é a ausência daquilo que você acha que precisa. Mas quando eu restaurar teu altar, sobe. Não. Quando o altar é restaurado, você não desce.
Duas pessoas, pastora Gabriela. Quando o altar é restaurado, Elias não diz desce. Quando o altar é restaurado, Elias diz sobe. Come. Bebe. Porque já se um barulho de... Pega a mão de alguém. Pega a mão. Você consegue pegar a mão dessa pessoa? Tem comunhão com ela? Diga assim para ela: enquanto você levanta o altar aqui, Deus dá ordem para a nuvem carregar lá. Eu sinto essa manhã, pastora Jéssica, que está tendo um carregamento. Não? Eu vou falar de novo. Eu estou sentindo que nessa manhã está havendo um carregamento. Deus está dando ordem para algo ser carregado. E aquilo que tem 3 anos e meio que não acontece, tem barulho. Está chovendo? Começou a chover na hora? Começou a chover na hora? Mas tinha sinal. É igual esse culto aqui, Dani. Alguém está dizendo: aconteceu o que aqui? Ainda nada. Mas eu estou sentindo. Sentindo o quê? Eu estou sentindo que agora vai. Camila, eu estou sentindo que... Eu vou liberar. Elisa, eu estou sentindo que agora vai, Elisa. Eu estou sentindo que agora vai. Eu estou sentindo... Ô, Gra, eu estou sentindo que agora... Ô, Alisson, eu estou sentindo que agora vai. João, eu estou sentindo... Eu vou falar até alguém pegar. Ô, Bruna, eu estou sentindo que agora vai. Rodrigo, eu estou sentindo que agora... Ô, William, eu estou sentindo que agora... Ô, Daniel, eu estou sentindo que agora vai. Elô, eu estou sentindo que agora vai. Assim diz o Senhor: altar restaurado, nuvem carregada. Provoca 2 e diga assim: eu estou ouvindo. Alguém está ouvindo? Tiago, vê se você pega comigo. Lucas, enquanto você está tocando aqui, o altar está sendo restaurado e a nuvem está sendo carregada. Diga assim: pastor, e quando a nuvem for carregada, o que eu faço? Tranquiliza, fica na tua casa, come e bebe, porque quem carregou a nuvem também vai dar uma ordem para ela. E a ordem é essa, Igor: para lá em cima da casa da Elda, para lá em cima da casa do Gustavo, para lá em cima da casa daquele meu filho que lá está adorando agora. Eu vou liberar para ver se você prega. Ainda esse ano, uma nuvem carregada da glória de Deus vai parar em cima da sua... Priscila, vamos embora. Lê o 44 até o 46 e eu fechei a Bíblia. Priscila, você está comigo? Então lê, vê se alguém pega, que eu terminei a mensagem. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. A nuvem é o quê? Pequena. A nuvem é o quê? Pequena. Não, escuta aqui, a nuvem é o quê? A nuvem é pequena, mas a chuva é grande. Está pegando ou não? Deus está dizendo: o que eu estou mandando para você tem cara de que é simples, mas não tem nada de simples. O que está guardado dentro daquilo que... Eu vou falar para ver se alguém pula dessa cadeira. Você está sentado do lado de alguém que você não dá nada, que você acha que é só um membro, que você acha que nunca vai ser ninguém, mas essa nuvem pequena do teu lado está carregando algo poderoso dentro dela. Então Elias disse: suba e diga a Acabe. Diga o quê? Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu. Para. Lê de novo, Priscila. Em pouco tempo o céu escureceu. 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 Com nuvens, em pouco tempo o céu escureceu. Fala até alguém da glória, Priscila, vai. Em pouco tempo o céu escureceu.
com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Eu vou falar para quem ainda está sentado: em pouco tempo vai chegar na sua vida uma nuvem carregada de abundante. Pouco tempo do quê? Pouco tempo depois do quê? Do altar. Depois que você restaura o altar, em pouco tempo. Terminei, coloca de pé, vou embora. Meu Deus. Tá vendo? Você está 3 crianças para me apresentar domingo de manhã. Quer que eu termine o culto 11h30? Como? A culpa é de vocês. Briga com as mães. O que você precisa? Altar. Você chegou aqui dizendo: oh, bem que Deus podia usar o pastor, hein? Você trouxe uma lista do que você precisa. Deus, ó, anota, anota. Anjo, desce aqui. Para essa semana eu preciso disso. Para a semana que vem isso. E a outra semana isso. Deus está dizendo: não. Seu altar está quebrado. Você precisa de restauração no altar. Quando restaura o altar, as outras coisas acontecem. Deixa eu liberar essa palavra para você. A prioridade não pode ser a chuva. Pegou, Patrícia? Pegou, Patrícia? A prioridade não é a chuva, a prioridade é o altar. Quando você prioriza o altar, a chuva vem. Mas quando você corre atrás da chuva, você fica 3 anos e meio na seca. Queria ler um texto aqui, Léo, mas não vai dar tempo. Mateus 6. Priscila, vai embora, tá? Mateus 6. 36. Lê, Priscila. Lê, Priscila. 36. 36! Meu Deus do céu! 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que mais? E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro o altar. Depois a chuva. Primeiro o altar, depois a porta aberta. Não é fazendo hora essa no dia de culto que as coisas vão dar certo. Primeiro, Deus está alinhando alguém aqui. Primeiro o altar. Sem o altar você não sobrevive, você não sustenta, você não permanece. Então primeiro o... E depois a chuva. Busque primeiro o reino e a sua. E todas essas coisas serão acrescentadas. Porque quando eu busco o altar como prioridade, todas as outras coisas são acrescentadas. Eu estou indo embora. Eu quero orar por você. O louvor está doido para cantar. Eu tenho que te liberar. Mas antes eu preciso orar por você. Por mim, pastor? Sim. 3 tipos de pessoas eu quero orar aqui em 5 minutos. Primeiro, você que nunca aceitou Jesus, acha que veio aqui como visitante, mas hoje Deus está dizendo: o teu problema não é conjugal, é de altar. O teu problema não é com o teu filho, é o altar. Não é teu casamento que está em crise, é o teu altar que está em crise. Você veio aqui buscando algo, mas o que Deus está revelando para você é que tem um altar quebrado dentro de você. Você que nunca aceitou Jesus, quer levantar um altar essa manhã. Segundo, você que já teve um altar e esse altar foi quebrado, demolido, destruído, e você está afastado da presença do Senhor. Terceiro tipo de pessoa que eu quero orar: você que é crente, você que serve a Deus, mas você sabe que algumas pedras dessas 12 que deveria estar empilhada, algumas estão espalhadas no meio do caminho. E você está tão preocupado com as tuas coisas que você nem percebeu que você está em falta com o altar. Mas hoje você quer acertar o altar, levantar o altar. Você vai ver o que Deus vai fazer essa semana. Eu não quero saber em qual tipo de classe você está, mas se você faz parte de qualquer tipo dessas 3 classes, sai do teu lugar, vem para o altar que eu quero orar por você. Rápido. Mas é rápido. É rápido.
tenho que ir embora. Vamos, coloca a mão no altar. Coloca a mão no altar. Você vai levantar um altar hoje aqui. Pastor, as minhas pedras estão tudo espalhadas. Eu já fui do altar, eu já cantei, já louvei, já preguei, já fui obreiro. Hoje em dia eu estou aqui, ó, sobrevivendo, culpando a Deus por aquilo que não deu certo. Você já foi convertido um dia, hoje você só é convencido. Convencido é uma fé protestante. Pastor, Deus não me chamou para ficar no meio da igreja sentado. Eu sou do altar, Deus me chamou para isso, eu estou parado. Eu estou negligenciando a minha posição. Você está querendo fazer jogo de chantagem com Deus. Senhor, se tu fizer isso, eu vou fazer isso. Se tu fizer isso, eu volto a cantar. Se tu fizer isso, eu volto a pregar. Se tu fizer isso, eu volto a servir. Deus está dizendo, eu não te devo nada, rapaz. Te devo nada. Eu mando a chuva porque eu sou dono do céu. Eu vou ser bem claro, Léo, no que eu vou dizer. Não tem chuva sem altar. Ou você aceita uma vida sem chuva, ou você restaura o altar e vê o que vai acontecer em pouco tempo. Priscila, não sei se você acredita, mas eu já estou ouvindo barulho de abundante chuva. Alguém? Alguém também? Alguém também? Eu estou sentindo. Pastora Gabriela, eu estou ouvindo barulho. Que enquanto o altar está sendo restaurado, tem coisa acontecendo lá na casa deles. Eu estou esperando você, dá tempo vir ainda. Se é aliança de reconciliação, você fala. Se é aliança com Jesus, você diga. Mas um altar tem que ser resolvido e restaurado hoje nesse culto. Diga para Deus, você que está aqui na frente: Senhor, eu levanto o meu altar, eu edifico um altar. Eu não fui chamado para ficar parado. Eu não fui chamado para ficar estacionado. Eu não fui chamado para assistir culto. Por favor, você que vem assistir culto, continua assistindo. Você que vem mastigar chiclete, continua mastigando. Mas você que vem entregar um culto, por favor, comece a interceder, orar comigo, faz alguma coisa. Me ajuda. Porque tem altares aqui que estavam quebrados. Tudo perante o Senhor estiver. Coloca aqui. E todo teu ser Ele controla. Aí sim, Hilário. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. O quê? Quando tudo deixar ir. Levanta um altar de adoração. Levanta um altar de gratidão. Deixa aqui no altar. Edifica um altar. Diga: Senhor, eu estou te ajudando. Você que está aqui na frente, diga: Senhor, eu edifico o meu altar. As pedras estavam espalhadas, mas agora eu estou juntando elas. Eu não vou mais priorizar meu trabalho. Eu não vou mais priorizar minhas coisas. Eu vou priorizar o altar. Porque quando eu priorizo o altar, o dono do altar manda chuva. Fabrício, quando eu priorizo o altar, o dono do altar manda chuva. Lucas, quando eu priorizo o altar, o dono do altar. Eu estou sentindo. Será que tem alguém comigo aqui? Senhor, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Altares que estavam quebrados estão sendo edificados, restaurados. As pedras estão voltando para o lugar. O diabo pensou que você nunca mais ia ter coragem de fazer isso. Mas Deus está dizendo hoje você está rompendo uma barreira na sua vida. Eu vou te ajudar a vencer o que tem te vencido. Eu vou fazer teu coração queimar de novo. Eu vou fazer a tua alma queimar de novo. Diabarassúria, tu vai me desejar como um dia você já me desejou.
Tu vai querer estar no meu altar como um dia você que... Lembra quando você pedia a oportunidade? Lembra quando você cantava? Lembra que no dia de culto você tinha empolgação? Eu estou edificando, restaurando. O seu problema não é chuva, é altar quebrado. Senhor, restaura. Restaura altares. Restaura altares. Restaura altares. Mais uma vez. Levante a mão, a DTFN, canta. Canta. Diga. Quando? Eu te libero com essa palavra. Daniel, você pode sair daqui desse culto sem dinheiro. Você pode sair desse culto aqui ainda devendo. Você pode sair desse culto aqui, as tuas contas ainda não estão pagas. Mas o teu altar, se você crê que ele foi restaurado, sai daqui dizendo, eu estou ouvindo. Alguém vai dizer, ouvindo o quê? Tem som de abundante chuva se aproximando. Eu libero sobre a vida de vocês que estão aqui na frente um altar restaurado. O que estava fora do lugar está voltando para o lugar. Quem estava parado volta a entrar em movimento. Tudo que estava parado na sua vida está entrando em movimento novamente. Altar restaurado, adoração restaurada, família restaurada, saúde restaurada, vida sentimental restaurada, vida emocional restaurada, vida espiritual restaurada. Quando o altar é restaurado, todas as áreas da sua vida são restauradas. Não deixe, ei, você que está aqui na frente principalmente, não deixe esse altar se apagar. Coloque lenha de oração, lenha de culto. Não falte culto. Um culto perdido é uma bênção não alcançada. Não negligencie a sua vida espiritual. Dias de culto, não marque compromisso. Esteja no altar, alimente o altar. Isso não é fanatismo. Isso não é fanatismo. É alimentando um altar. Porque altar que não é alimentado com lenha se apaga. Eu profetizo sobre a vida de vocês que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pode ficar aqui onde você está. Estenda as suas mãos, toda a igreja, você aqui na frente, na nave da igreja. Às 18h30 tem culto. Eu vou pregar outra mensagem à noite. Você que tem compromisso, fica na tua casa, vai assistir um filme com a esposa. Tá tudo bem. Pastor, eu preciso de uma entrega a mais. 18h30 eu estou aqui para entregar outra porção. Alimento da manhã é da manhã, da tarde é à tarde. À noite é outra coisa, é outro negócio. Pastor, eu quero 2 porções. Às 18h30 eu estou para liberar a próxima porção. Estenda as suas mãos. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu não vou pedir perdão pelo horário, ó Pai, porque eu sei quem me usou. Eu não estava ensinando, eu estava profetizando. Não era, Senhor, o mestre que estava no púlpito hoje, era o profeta. O Senhor, ó Deus, falou através da minha boca, então eu não peço perdão, Senhor amado, acerca de tudo que aconteceu aqui. Restaure os altares que estavam quebrados. Libera o teu povo debaixo desta palavra. Eles estarão firmes na tua presença. Terça, Senhor, eles estarão firmes no teu altar. Às 18h30, alguns de nós estaremos aqui. E esse fogo não se apagará, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos assim. Você vai gritar. Se você não gritar, não vale. Eu estou mais louco que você. Eu estou pregando todos os dias, incansavelmente. Você vai dizer assim: eu não preciso de chuva, eu preciso de um altar. 1, 2, 3.